Atlético tem 2 jogadores expulsos e com isso é derrotado pelo Novo Horizontino. E eu vou comentar sobre este jogo aqui nesse vídeo. Só antes de tudo, já queria pedir para você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube sempre te mandar os vídeos novos, tá bom? Antes de falar como esse placar foi construído, bora ver o impacto dele na tabela. Olhando primeiro pelo Novo Horizontino, que foi o vencedor do jogo, chegou a 8 pontos e está na quarta colocação. E o Atlético se mantém com 8 pontos e está na sexta colocação. Recentemente, o Atlético, acho que foi na última rodada mesmo, teve um resultado espetacular vencendo o CRB em Alagoas, com o Ronaldo Tavares, centroavante português, fazendo 3 gols, né, cara? E aí, dessa vez, o Atlético teve muitas adversidades e acabou não tendo um resultado positivo. Essa temporada na Série B, que só os 2 primeiros sobem de forma direta, e aí vai ter meio que um playoffs, né, cara? Playoffs de acesso, que vai ser entre o terceiro e o sexto, e o quarto e o quinto, se eu não estiver enganado. Tá meio confuso ainda para entender como que isso vai funcionar. Seria interessante se tivesse um playoffs assim de rebaixamento na Série A, né? Se, tipo, por exemplo, os 3 últimos caem. Não, os 2 últimos caem e o. E aí tem o antepenúltimo enfrentando o terceiro colocado, por exemplo. E aí só os 2 primeiros sobem. Algo do tipo. Né? Ou os 3 primeiros sobem, os 3 últimos caem. E aí o quarto contra o quarto dos rebaixados, né? Contra o quarto da série B. Seria interessante assim. Nesse formato de playoffs, fica um playoff só entre os times da Série B. Seria interessante vincular esses times de Série B que ficaram na beirinha do rebaixamento com esses times da Série A que ficaram à beirinha do rebaixamento, com esses times da Série B que ficaram à beirinha da Série A, né? Mas enfim, são 2 equipes que iniciaram bem a Série B. E aí, olhando para o contexto do jogo, o Novo Horizontino abre o placar com menos de 10 minutos, é um chute do Tavinho pela meia direita da área, finaliza e tem um desvio que enganaria o Luan Poli, e ali o Novo Horizontino abre o placar. Porém, com 21 da primeira etapa, uma jogada de bola parada, tem uma defesa ali do goleiro do Novo Horizontino, a bola fica viva, e o Lucas Belezi, eu chego a ficar impressionado que o Belezi está nesse time do Atlético, porque ele recentemente estava no Atlético Paranaense e chegou a ser, inclusive, titular do Atlético Paranaense. E agora está nesse time do Atlético. Ele empata ali pro Atlético, só que menos de 10 minutos depois disso, né, mas um pouco mais de 10 minutos depois, com 33 da primeira etapa, tem um escape de contra-ataque do Novo Horizontino, o Belezi faz a falta, era o último homem e é expulso. O cara faz o gol e menos de 15 minutos depois é expulso. Uma adrenalina de emoções bem desconexas, né, bem diferentes, sofridas pelo Lucas Belezi, e a partir daí o Atlético tem que jogar com um a menos. Vai para a segunda etapa e com 10 da segunda etapa acontece uma expulsão bem besta, é uma falta para o Novo Horizontino, que aí o Jonathan Silva, que já tinha amarelo, fica reclamando com o Luiz, leva o segundo cartão amarelo e é expulso. Cara, a diferença das expulsões é que a falta do Belezi foi uma falta tática, porque o jogador do Novo Horizontino ia sair cara a cara. Não deveria fazer a falta? Não deveria. Nessas horas é melhor tomar o gol do que ser expulso com 30 da primeira etapa. Mas tem justificativa. Tomada de decisão ali na hora. Agora, do Jonathan Silva por reclamação levar segundo cartão amarelo e ser expulso, cara, isso daí é inadmissível, velho. Em nível alto, como é de Série B assim, não dá pra ter uma expulsão dessas, e a partir daí o Atlético tendo que jogar com 2 a menos é muito difícil de pontuar, né, cara? Então, poucos minutos depois, menos de 10 minutos depois, tem a dupla RR do Novo Horizontino que aparece, né? O Rômulo cruza e o Robson cabeceia. Por sinal, a dupla Rômulo e Robson poderia ser uma dupla sertaneja, né? Mas é a dupla do Novo Horizontino que vai fazer de novo esse time fazer uma grande campanha na Série B. Provavelmente, né? Porque é um início muito bom, no Paulista foi muito bem. De fato, Rômulo e Robson. É uma bela dupla. Enfim, e ali saiu 2 a 1 que fecha o placar nesta vitória do Novo Horizontino. Essa segunda expulsão do Atlético é inadmissível e ela complicou demais o jogo pro Atlético. 2 a menos é muito difícil de lidar com isso e o Atlético não conseguiu se segurar. E o Novo Horizontino com isso vence e se coloca lá no topo da tabela. Vai ser interessante esses playoffs da Série B, por sinal, né, para ver como que vai funcionar. De fato, eu acho que vai ser o terceiro com o sexto e o quarto com o quinto. Mas eu gostaria que fosse, tipo,
os 2 primeiros sobem e o terceiro da Série B enfrenta o 18º, em jogo único. E aí quem vencer ou perder define quem sobe, quem se mantém, quem desce. Se empatar pênalti, seria emocionante, cara. Mas enfim, dessa forma também vai trazer a emoção nesses playoffs assim, mas acho que poderia vincular a Série A com a Série B, diminuir a quantidade de rebaixados e de acessos também, né? Seria interessante. Enfim, no geral é isso, vitória do Novo Horizontino. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!